Muchas gracias, Rafa, por tu presentación. Pues bueno, dar la bienvenida hoy a todo el mundo. Estamos aquí reunidos, los que podemos presencialmente o conectados online, y para los que no han podido y que han excusado su asistencia, como son, por ejemplo, Manuel Fernández Alcántara, presidente de la red de EOL, y María José Cabañeros, también en la junta directiva de la red, que tenían otras labores y desempeños que realizar a estas horas, pero como nuestro invitado de hoy, el profesor, el doctor Audrey Vidal Pereira, ha autorizado la grabación de la ponencia, quedará a disposición de los miembros de la red de EOL y, por supuesto, de todas aquellas personas que desde las distintas instituciones decidan escucharla en otro momento en que les sea más propicio. Pues hoy contamos, como decía, con el profesor Vidal Pereira. Él viene de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro en el contexto de una beca Erasmus Plus otorgada por la Universidad de Granada. Ya tenemos una relación amplia de más de 2 años y entonces lo que hoy viene a compartir con nosotros es una ponencia en la línea de Norbert Elias, en concreto, sobre las configuraciones de interdependencia y el proceso de morir en la sociedad contemporánea. Esperamos que nuestros alumnos de doctorado presentes en la sala y aquellos alumnos que se conectarán en streaming y también alumnos de doctorado de la Universidad Fluminense disfruten de esta ponencia. Sin más, doy la palabra al profesor Audrey Vidal. Muchas gracias, profesora Jaqueline. Muchas gracias a todos los presentes, profesor Rafael, profesor Emilio. Es un placer estar aquí una vez más, hablando un poco más cerca de los amigos de la Universidad de Granada. Y yo fui invitado a hablar sobre la teoría de Norbert Elias, sobre las configuraciones de interdependencia y el proceso de morir en la sociedad contemporánea. Pido desculpas porque mi español no tengo una fluencia muy buena en español, pero intento cada vez más comunicarme de mejor forma. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de hoy es compartir reflexiones sobre el proceso de morir à luz da teoria de configuração de interdependências. Eu lo sei que os estudos, ustedes são expertos em los estudos de la muerte. Eu não, pero falar sobre este processo à luz de Norbert Elias é uma possibilidade de correlacionar alguns conceitos que podem ser úteis de algum modo para reflexionar sobre esse processo na sociedade atual. Então, como a professora Jaqueline disse, é uma mobilidade para atividades docentes na universidade via Erasmus, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Então, para que ler a Norbert Elias? Eu vou fazer uma prévia tentando trazer pontos para compreender a mais adelante por que ou para que ler Norbert Elias em correlação depois com o processo de morir. Interpretar a história como um processo contínuo onde se entrelaçam múltiplas dimensões econômicas, políticas, psicológicas e culturais. Dos livros que Norbert Elias hecho foi o processo de la civilização. Neste livro, Elias nos apresenta, ao longo da história da humanidade, muitas situações sobre os costumes, sobre os hábitos de vida em la sociedade cortesana francesa. Então, por exemplo, ele foi apontando
situações que, com o passar do tempo, foi se tornando, foi cambiando com o passar do tempo. E o registro empírico da história, através da história, pode fazer análises que contribuem para que nós outros podamos entender, compreender outros processos. Seu enfoque permite captar as transformações a largo prazo, a ser compatíveis a teoria e o empirismo mediante a observação e o registro de hechos históricos. Además, destacar de las tensas relações e o frágil equilíbrio entre indivíduo e sociedade. Isto, para nós outros, em particular, foi dos aprendizados mais importantes que eu tive na época de doutorado, estudando pouco sobre Nobel Elias, porque eu tinha uma ideia equivocada entre as relações entre indivíduo e sociedade. Uma hora, indivíduo é mais importante, no outro momento, a sociedade com destaque maior. Pero Norbert Elias propõe uma análise com uma relação de que não. Então, a proposta de tentar reflexionar sobre a dicotomia indivíduo e sociedade foi uma das situações, uma das questões que eu he aprendido muito interessante a partir de Norbert Elias. Então, os seres humanos estão sempre em interdependência mútua, formando configurações, redes de relações que cambiam com o tempo. Destacar uma outra possibilidade que também Elias hizo hechos, contribuiu com os outros, com a sociedade, foi sobre estudos sobre as desigualdades de gênero, tendo em conta as transformações não lineares em las relações de poder entre os sexos modeados por processos históricos. Em particular, minha tese de doutorado foi sobre essas relações de gênero. Eu fiz estudo com enfermeiros, enfermerias que trabalhavam em hospital, com a intenção de fazer comparação entre o tempo da vida privada e o tempo de trabalho em hospital, a fim de perceber as diferenças de gênero destes dois grupos em la vida, a partir do tempo cronometrado, o tempo de reloj. E muito interessante, e eu pensava que os homens teriam tempo, por ser enfermeiros, pouquinho diferenciado em relação às relações de poder do que os outros homens em la sociedade. E as mulheres, por ser enfermeiras que estavam em cargo de gestão, com situações de coordenação, elas também cambiariam algo em la sociedade, em la vida privada, em la vida. Pero não. Tanto as enfermeiras quanto os enfermeiros repetem padrões que dialogam com as relações de poder em la sociedade. Por exemplo, em la parte qualitativa, uma enfermeria, eu hago o mesmo trabalho que meu marido, que meu esposo. Ele também trabalha em hospital, também em terapia intensiva, e nós outros temos as mesmas questões, o mesmo poder, o mesmo tempo, mesmo tempo de trabalho, os dois é o mesmo. Pero no momento de la entrevista, 2 ou 3 vezes ele parava e atendia
el celular. ¿Para qué? Los niños en la casa com sua mamá, sua abuela, e ela resolvendo el problema. E depois que eu he terminado a entrevista, por acaso essa enfermeira era minha amiga, então eu lhe perguntei: Ana, o que passa? Seu marido também é interrompido em trabalho? Não, isto é uma situação que eu comando, eu hago tudo, eu hago, mis hijos são eu que todo por mim. E o discurso, minha vida é a mesma que meu marido, pero as relações de interdependências, as configurações não são as mesmas. O conflito, as tensões não são as mesmas vividas por as enfermeiras e os enfermeiros. E outro com um enfermeiro que estava para jubilar. E que vas a ser após jubilar? Eu vou ao gym, eu vou viajar um pouco mais, eu vou ter um pouquinho de tempo mais para mim. E em comparação, uma outra enfermeria que também o mesmo tempo de trabalho, o mesmo setor, e por acaso os dois, ele tinha 2 filhas maiores, ela também, e o discurso da enfermeria: eu agora vou me jubilar e terei um tempo a mais para as coisas domésticas, porque minha irmã maior está voltando a casa, e então, eu he refutado as 2 hipóteses que eu teria em la tese. E Elias foi importante para embasar estes dados empíricos. E uma outra questão que nós podemos entender com Elias é para presentear uma oposição reflexiva a los pensamentos que estabelecem barreiras infranqueáveis entre términos antitéticos como bem-mal, masculino-feminino, virtude-vício, vida e morte. E o exemplo anterior, esta dicotomia masculino-feminino, em diálogo com as questões empíricas. E, em nosso caso, acá, em outro exemplo, em la relação entre vida e morte. E também para permitir a análise das relações profissionais, a menudo marcadas por relações de poder assimétricas, processos de trabalho hierárquicos e conflitos de interesses que influem em las decisões assistenciais e de gestão. No caso, em contextos de la saúde. Permite o estudo de fenômenos relacionados, por exemplo, com as práticas profissionais ou comportamentos de pacientes que ocorrem através de relações de interdependências em contextos sociais dinâmicos e cambiantes ao longo da história. Isto é um ponto muito interessante. Por exemplo, a vezes pensamos que as coisas não cambiam, que as coisas, ao mesmo tempo que cambiam, estão aceleradas, estão pero outras questões não cambiam. E um exemplo no caso de las enfermerias, eu he publicado um artigo sobre o câmbio das relações de poder no hospital a partir da análise de nototeoria. E he encontrado muitos artigos em Brasil,
apontando este câmbio ao longo da história. Porque, por mais que nós outros ainda pensemos que a enfermeria é submissa, ou não tem poder, ou está mantendo padrões de vocação, existe algo em alguma parte que também está cambiando. Hoje, enfermerias estão em espaços de poder, coordenando instituições, fazendo investigações de grande porte, com muitas coisas cambiaram ao longo da história. Então, mirar o contexto específico quizás seja difícil, pero fazer análise com a perspectiva histórica, Elias é bueno. É muito interessante mirar desta forma. E a noção de interdependência se pode aplicar para compreender a dinâmica das redes de atenção, incluído o modo em que os profissionais da saúde, os pacientes, os familiares e as instituições se articulam mutuamente, formando uma rede de relações de poder, permeadas por conflitos de interesses, pero que também podem sofrer cambios e processos de equilíbrio de tensões. Então, aqui, eu chamo a atenção para esses dois conceitos, conflito de interesses e equilíbrio de tensões, muito utilizado por Elias para fazer análise sobre essas questões que eu he dito anteriormente, por exemplo. Um outro exemplo, reflexionar acerca de práticas e experiências sociais frente à iminência da morte, que é o motivo maior de nós outros estarmos aqui, neste momento. Então, sobre a morte, Norbert Elias reflexiona sobre como as atitudes hacia a morte han cambiado profundamente nas sociedades ocidentais modernas, especialmente em comparação com períodos históricos anteriores. É o mesmo processo de reflexão. Morrer não é solo um acontecimento biológico, sino um processo profundamente social e simbólico. A ritualidade funerária ha sido perdida e invisibilizada em la modernidade. Não sei como é acá, pero depois da pandemia, eu he visto em Brasil um cambio muito rápido de costumbre. Por exemplo, quando eu era niño, mi bisabuela, o corpo de mi bisabuela foi velado em casa, em hogar, com o tempo de despedida, o tempo de estar com família. 24 horas é o mínimo. E hoje, o convite para irmos ao cemitério é o velório de 10 às 12. No noturno, nem pensar. E às 12, enterra e ponto. Quizá hoje, por la violência, não sei, quizá, pero está cambiando algo também em nossas relações com este processo. Algo está cambiando em la sociedade com esta questão. E como a vida se hace mais larga, a morte se aplaza mais. Envelhecimento da população a nível mundial, aumento da esperança resultado das inovações sanitárias, epidemiológicas e tecnológicas. As normas, tradições e valores culturais modelam a experiência de morrer e os procedimentos associados a ela. E acá, nós outros temos 3 situações sobre o processo de morrer em sociedades diferenciadas. E a tribo Toraja, Indonésia, não sei se vocês
já sabem. Pero eles quedam por mais de ano em los rituales de la muerte. E a outra situação são as cremações, que em la sociedade contemporânea nós outros temos cada vez mais. E o último, eu encontrado que los funerarios estão eco-friendly, uma preocupação com o meio ambiente. Então, também estamos cambiando a possibilidade incluída de termos modos de términos da vida com a possibilidade de materiais mais menos duráveis, por exemplo. Atualmente, se produz uma transferência do processo de morte desde o âmbito familiar ao espaço institucional hospitalar. É uma realidade, creio que, em boa parte do mundo. Ha habido uma influência de los espaços institucionais na experiência de morir. O papel do hospital, de la residência de cuidados paliativos ou instalações similares na configuração do processo de morte dá lugar a um processo de interdependência entre indivíduo, família, profissionais e instituições. Antes, só indivíduo e família. Quizá algo da sociedade como vecinos, nada mais. Hoje, profissionais e instituições influenciando também nesse processo, tensionando as questões. Tanto a pessoa como a família e profissionais são levados a las interações durante os momentos finais da vida, caracterizando uma configuração de interdependência no processo de gestão da morte. Gracias. La institucionalización de la muerte refuerza una visión tecnocéntrica del afrontamiento del final de la vida, donde los procedimientos médicos son dominantes y a menudo juegan un papel central en la configuración de la muerte, mediando y controlando el proceso, lo que puede distanciar la experiencia natural de la pérdida, de la despedida natural en el entorno familiar. Y acá, haciendo una correlación entre los conceptos, y es difícil compartir un mapa, porque Elias no, ele trabalha com a possibilidade de ultrapassarmos as dicotomias. Pero eu aqui he tentado compartilhar com vós outros que o processo de morrer sempre está influenciado por todos esses fatores. Temos conflitos, pero também possibilidade de equilibrar as tensões. E nesta configuração temos lá o Estado com as normas, regulamentos, pero também e as instituições e profissionais, pero também temos tabus, medos, crenças, rituais, cultura e redes de cuidados, família, e que atravessam este processo, né? E muitas das vezes com esta assimetria nas relações de poder. Assim, se ha produzido um cambio cultural com a medicalização da morte, onde a concentração da experiência da morte
em instituições reforçam a dinâmica de interdependência entre a tecnologia, o paciente, as famílias e os profissionais. O êxito do processo de morir depende de recursos tecnológicos, protocolos e profissionais especializados, caracterizando uma rede de dependências complexas, que desplazam a autonomia individual e reforçam o poder das relações institucionais. O aparato tecnológico institucional reforça uma configuração em la que o controle do processo de fim de vida recai em centros especializados, cuja relação de dependência não só promete prolongar a esperança de vida, sino que também substitui ou diminui a toma de decisões individuais ou elimina a influência da dinâmica familiar tradicional durante o processo de finitude. Os pacientes e suas famílias cedem parte de sua autonomia a esse sistema técnico, o que pode generar medo, desconfiança e conflito quando os valores não coincidem. Por exemplo, um médico sugere sedação paliativa e a família deseja reanimação. No hospital, o paciente e sua família passam a depender em grande medida do equipo de saúde por decisões vitais, mientras que médicos e enfermeiras detentam o conhecimento técnico e o controle institucional, caracterizando uma interdependência assimétrica. Família e paciente de um lado, profissionais e instituições de outro. E também, tanto neste ponto entre família, paciente e profissionais e instituições, como também entre família e paciente e entre profissionais que são de diferentes categorias profissionais. Durante o processo de morrer, o poder de decisão pode passar do paciente e da família a los médicos e equipe, a los profissionais e equipe. Assim, os vínculos emocionais podem intensificar-se ou romper-se. As famílias intentam controlar a conduta dos médicos, hagam tudo. Ou das enfermeiras necessitam mais atenção. A sua vez, se veem abrumadas por emoções intensas que, em ocasiões, rompem as normas institucionais. Gritos, discussões e reações intensas, criando conflitos, recordam? Conflitos de interesse dia a dia, com os protocolos institucionais. Os profissionais, capacitados para controlar as emoções ante a morte, intentam contener o sofrimento da família e do próprio paciente com protocolos de limite. Não é hora de uma visita, não podemos dar-lhe mais morfina, e também o paciente pode exercer controle emocional sobre os demais, petições, restos, por incluso o silêncio. E neste contexto, o juego de las tensiones e restrições podem ser invisíveis, pero é inevitável e a menudo conduz a conflitos de interesses, dilemas morais. Esta inestabilidade genera insegurança, conflitos e tensões em las configurações, especialmente quando há falta de comunicação e diretrizes claras. Sin embargo, o processo de toma de decisões impõe reorganizações que podem cambiar as relações, indicando possibilidades de reconfigurações e equilíbrio de tensões, poder e afeto. Profissionais garantizam os desejos de los pacientes e suas famílias em hospital, por exemplo. Então, para reflexionar, por um lado, como han influído as normas, tradições e valores culturais em la experiência de morir em la sociedade atual? Por que existem tantas tensões e conflitos durante o processo de institucionalização da morte? Por outro lado, como podemos garantizar processos de tolerância, respeito,
a la autonomía individual en las instituciones. ¿Cómo pueden los profesionales de las instituciones reducir la heterogeneidad y fomentar relaciones que caractericen un equilibrio de tensiones entre el sufrimiento que sugiere durante las experiencias de la finitud? Entonces, mira, conflictos y tensiones que pueden cambiar a partir de nuestras relaciones. Então, nem tudo está dado. De tudo é fim. Pode sempre estar em processo de transformação e cambiar ao longo da história. E isto, Norbert Elias, contribui para a análise de nós outros, de nossos trabalhos. E, por fim, basando-se em la teoria de las configurações, Norbert Elias nos ajuda a entender que a institucionalização de la muerte hospitalaria moderna se vive dentro de uma complexa rede de interdependência, desigualdade e controle, onde os sujeitos e instituições não atuam de forma aislada, sino que estão constantemente influenciando e sendo influenciados por outros de maneira configurada, modelando a experiência de morir com implicações subjetivas, culturais e sociais. Muchas gracias una vez más.